Oswaldo Baptista Fada, vulgo Oswaldo Fada, foi um grande mestre de jiu-jitsu, chegando ao 9º grau, faixa vermelha. O professor Fada nasceu, viveu e morreu em Bento Ribeiro. Homem humilde, conhecedor profundo do jiu-jitsu, e o pioneiro a levar a arte suave para o subúrbio carioca. Quando, aos 17 anos, era fuzileiro naval da Marinha do Brasil, Oswaldo Fada começou a treinar jiu-jitsu, e foi o melhor pupilo do professor Luiz França, que fez parte do pequeno grupo de alunos de Mitsui Maeda, conhecido como Conde Koma, introdutor do jiu-jitsu no Brasil, em 1917, na cidade de Belém, no estado do Pará. O grande mestre Oswaldo Baptista Fada nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro, filho de imigrantes italianos chegados ao Brasil no início do século XX. Praticamente respirou jiu-jitsu e era muito conhecido também por ser um homem de família bem humilde e de um conhecimento imenso da arte suave. Fez muitas amizades quando vivo, sendo o primeiro a iniciar suas aulas no bairro, gerou o título de pioneiro da arte no Rio, e do subúrbio da Zona Oeste. Iniciou sua jornada no ano de 1937, somente com 17 anos de idade, o Fada colocaria pela primeira vez um kimono. Como todos sabem, Fada foi aluno de Luiz França, que por sua vez, foi um dos discípulos do pioneiro do jiu-jitsu no Brasil, Conde Koma, que também treinou, dentre outros, os grandes mestres Hélio e Carlos Gracie, maiores divulgadores do jiu-jitsu no Brasil. Depois de um ano, Luiz França já dizia que Fada seria um aluno de grande promessa na arte do jiu-jitsu brasileiro no Brasil. Como poderia França estar tão certo disso? O que vemos hoje na história é a confirmação de França. Em 1942, Luiz França resolve promover Fada ao título de professor faixa preta. França, agora bem orgulhoso de seu aluno que seria um exemplo para muitos. Neste mesmo ano, Fada começou a ensinar jiu-jitsu no subúrbio de Bento Ribeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Seu primeiro aluno foi Alexandre de Souza Neves, mestre Xandu. Alguns anos depois, Fada teria fundado seu primeiro quartel-general na cidade do Rio, em 27 de janeiro de 1950. Nesse mesmo subúrbio, Fada fundou sua própria academia. Fada fazia várias demonstrações com seus alunos, não escolhia lugares e aonde pudesse colocar seus tatames ele estaria lá, e até muitas vezes sem tatames mesmo, no próprio chão duro de cimento ou barros. No subúrbio em que sempre viveu, com profundo idealismo, divulgou extraordinariamente esta modalidade esportiva. Demonstrava, com seus alunos, as técnicas do jiu-jitsu nas favelas, praças públicas, praias, morros, circos, pátios de igrejas e clubes, visando a ampla expansão de sua prática possível a todos. Ao transmitir os ensinamentos recebidos de Luiz França, desenvolveu uma escola de independente da família Gracie, o que foi o ponto de partida para o nascimento de outro ramo do jiu-jitsu brasileiro. Com tantos trabalhos voluntários, e tendo como público uma comunidade carente, não lhe restava muito capital para investir em publicidade. O máximo que ele conseguia, para poder divulgar sua academia, era um pequeno espaço na página de óbitos. Então a solução encontrada pelo mestre, para chamar a atenção da mídia, foi a de desafiar a poderosa família Gracie. Em 1954, o mestre Fada foi aos jornais, O Globo e o Diário da Noite, e declarou: "Desejamos enfrentar os Gracie, respeitamo-los como incomparáveis adversários, porém não os tememos. Disponho de cerca de 20 alunos para os encontros atendendo às expectativas." Hélio Gracie aceitou o desafio, dizendo-se impressionado pelo cavalheirismo do desafiante, e garantiu que as lutas iriam ocorrer na própria sede da Academia Gracie, na Avenida Rio Branco, centro da cidade do Rio de Janeiro. Fada foi até a Academia Gracie, acompanhando de vários de seus alunos, para uma série de combates com o famoso clã do jiu-jitsu. As lutas ocorreram no segundo semestre do mesmo ano, mas dessa vez os fatos foram de encontro às expectativas.
A Academia Fada superou a Academia dos Gracie, surpreendendo a comunidade do jiu-jitsu. Destaque para a finalização emplacada por José Guimarães, que deixou desacordado Leônidas, então lutador da Gracie. Ao término do desafio, a Academia Fada ganhou expressão e notoriedade. Hélio, impressionado com a técnica dos lutadores suburbanos, declarou que o jiu-jitsu não era exclusividade de uma família. Os alunos de Oswaldo, que ganharam 19 de 20 lutas, muitas vezes usando chaves de perna. Os alunos de Mestre Fada surpreenderam os alunos da Gracie com as finalizações por chaves de perna. E, durante longo tempo, esta forma de finalização sofreu preconceitos por ser considerada uma técnica de lutador suburbano. Gracie foram pilares fundamentais para a fundação da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, fundou a Associação Guanabarina de Jiu-Jitsu, e também a Associação Suburbana de Jiu-Jitsu. Junto à família Gracie, foi fundamental para a fundação da FGIU, Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, órgão mais antigo reconhecido e historicamente referenciado na cultura do jiu-jitsu brasileiro. Seguindo essa iniciativa, a Liga Niteroiense de Jiu-Jitsu, LINJI, atual LERJJ, dirigida pelo fenomenal casal Silvio e Marlene, elaboraram os primeiros campeonatos suburbanos, dentre outras fortaleceram as colunas do jiu-jitsu, dando seguimento às entidades confederativas, federativas em outros estados, e enfim internacionais. Em busca constante e progressiva do melhoramento do jiu-jitsu, a amizade e respeito entre a família Gracie e Fada crescia. O ápice foi quando Humberto Fada, irmão de Oswaldo, dedicou através de um telegrama enviado ao professor Hélio Gracie, a maior prova de respeito e admiração. Telegrama: em honra a um grande campeão, meu filho se chamará Hélio. O professor Hélio Gracie muito agradeceu a homenagem e ratificou a estima pela família. Fada formou vários mestres que promovem encontros periódicos. Um dos grandes seguidores do mestre Fada é o mestre Deoclésio Paulo, o saudoso mestre Del, que foi graduado ao último nível de graduação atingível por um mestre, a faixa vermelha 9º grau. As equipes de BJJ e MMA Nova União e Grappling Fightão foram formadas por treinadores oriundos da linhagem de Fada. Em seus últimos anos, Oswaldo Fada sofreu o mal de Alzheimer. Faleceu a 1º de abril de 2005, vitimado por uma pneumonia bacteriana. Sua obra foi de extrema importância para as artes marciais brasileiras. Em 9 de maio daquele ano, o senador Arthur Virgílio Neto apresentou ao Senado Federal do Brasil o pedido de um voto de pesar pelo seu falecimento. Oswaldo Fada contribuiu para a popularização do jiu-jitsu, tendo sido responsável pela formação de centenas de jovens, que passaram por sua academia, em Bento Ribeiro, desde a década de 1950. Oswaldo Fada escreveu o livro Jiu-Jitsu e a Queda do Complexo, onde descreve os benefícios físicos e emocionais obtidos com a prática da arte suave. Vamos a um trecho da obra. Deve-se sempre ter em mente que toda a estrutura do jiu-jitsu é baseada no uso da estratégia, agilidade e velocidade de movimento ao invés de força bruta. O mestre Fada confessava aos alunos mais próximos que a história do BJJ estava sendo contada pela ótica dos detentores do capital. Sua condição de suburbano, dizia Fada, não lhe favorecia nas decisões tomadas na grande cúpula administrativa do jiu-jitsu brasileiro. O legado de Fada está além do próprio jiu-jitsu. Quando, num tempo não muito distante, a regra da exclusão social nos esportes era uma praxe, Fada ensinava o jiu-jitsu de Maida para portadores de necessidades especiais, algo incomum até hoje. É possível afirmar que a cidade do Rio de Janeiro possui quase a metade dos seus praticantes de jiu-jitsu com alguma ligação genealógica com mestre Fada. Fada é um exemplo, e serviu ao propósito do BJJ com honra e louvor, despudorado de vaidade e reconhecimento. O tempo e a história se encarregarão de fazer justiça,